Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Maria e eu tô aqui no vídeo de hoje pra falar de um dos meus seriados favoritos também da atualidade. Apesar de eu não ter gostado tanto assim da segunda temporada, a primeira temporada pra mim é um marco da televisão e é uma das coisas mais geniais que eu já vi na TV. Eu tô falando de True Detective. O foco desse vídeo, então, na verdade, é fazer uma breve análise no meu ponto de vista, sobre a primeira temporada. Como eu já disse, eu fiquei um pouquinho decepcionada com a segunda, então eu não vou falar sobre ela, meu foco vai ser a primeira temporada. Então eu vou falar um pouquinho das referências da primeira temporada de True Detective e vou interpretar a primeira temporada de acordo com essas referências. Afinal de contas, quando terminou a primeira temporada, muita gente ficou confusa e muita gente não gostou, não entendeu, porque justamente não entendeu as referências. Nossa, parece uma cabeça de uma criança aqui, que horror! Então, como eu tava falando, muita gente não gostou da primeira temporada, muita gente não entendeu a primeira temporada, justamente porque não conseguiu captar essas referências e não conseguiu entender muita coisa que foi colocada sutilmente ao longo dos episódios. Falei demais, então vamos lá. Bom, se você ainda não viu a primeira temporada de True Detective, pode assistir o começo desse vídeo tranquilamente, que eu só vou fazer uma sinopse breve do que acontece. Depois, quando eu começar a dar spoiler, eu vou colocar um aviso no vídeo falando pra você parar de assistir e só voltar a ver depois, tá bom? Bom, True Detective, assim como American Horror Story, que eu já falei em outro vídeo, vou deixar ele aqui, funciona em formato de antologia. Cada história é concluída em uma mesma temporada. Diferente do que acontece em American Horror Story, que os atores voltam pra trabalhar nas outras temporadas em outros personagens, em True Detective, pelo menos até agora, isso não aconteceu. A primeira e a segunda temporada foram temporadas fechadas, com personagens próprios e com histórias e universos próprios. Por mais que eu desconfie que existe uma relação, não é sobre isso que eu vou falar e também não tá nada tão claro assim. A série foi criada pelo Nick Pizzolatto, que tem claras influências literárias, a gente percebe isso nos roteiros que ele cria, que são roteiros com uma estrutura literária muito concisa e com uma narrativa bem parecida com o que a gente vê em clássicos da literatura policial. A ideia com títulos de True Detective, na minha percepção pelo menos, é trabalhar detetives que são realmente true, assim. É trabalhar a ideia de pessoas que realmente são detetives verdadeiros. Eles não se contentam apenas com o que tá na superfície. Eles não se contentam apenas com o óbvio ou com o que é apresentado pra eles. Eles são detetives que buscam a verdade e que buscam respostas e que não se contentam com pouco. Nessa primeira temporada, a gente é apresentado para dois detetives, o Rust, interpretado pelo Matthew McConaughey, e o Martin, interpretado pelo Woody Harrelson. São dois atores ótimos, né? E eles estão maravilhosos na primeira temporada, assim. Espetaculares. Eles são dois detetives que em 1995 trabalham num caso, numa série de assassinatos que abala o estado de Louisiana. A primeira temporada intercala acontecimentos de 1995 com acontecimentos posteriores que aconteceram 16 anos depois. Outros detetives estão entrevistando esses detetives 16 anos depois dos acontecimentos de 95 para tentar entender o que aconteceu naquele período, o que aconteceu com aquele serial killer e qual era a verdade por trás de tudo isso. Com isso, a gente já tem uma estrutura narrativa extremamente empolgante, porque a gente sabe que se estão entrevistando aqueles detetives de novo, 16 anos depois, é porque algo não foi solucionado lá no começo. E a visão desses detetives depois de 16 anos, com a visão que eles tinham em 1995, quando eles começaram a estudar aqueles casos, tem um contraste muito grande e é muito interessante ver como é que esses detetives mudaram e como é que a perspectiva deles mudou. Logo no começo a gente já percebe que esses assassinatos que estavam acontecendo em Louisiana e que esse serial killer que estava matando essas pessoas fazia parte de um ritual satânico. A gente já tem isso bem claro na nossa mente e alguns personagens até já induzem a gente para essa linha de pensamento logo no começo da temporada, então não é nenhum spoiler, tá bom? Bom, antes de começar a falar sobre a simbologia e sobre o que acontece nos episódios, afinal de contas, é impossível falar sobre True Detective sem falar de simbolismo, sem falar da interpretação de signos, né, do significado que as pessoas dão para os símbolos. É impossível falar de True Detective sem falar disso, mas antes de falar disso, porque quando eu vou falar disso eu vou ter que dar spoiler, então antes de falar disso é importante deixar claro para você que vai começar a assistir True Detective, não tentar interpretar as coisas numa primeira leitura. Assiste os episódios de novo e sempre tenta ver além do que tá óbvio, né, do que tá óbvio na cena. Afinal de contas, é isso que um True Detective faz, ele não se contenta com o superficial, ele mergulha e vai além. E você, em True Detective, vai fazer isso estudando símbolos. Bom, agora, se você não assistiu True Detective ainda, eu sugiro que você pause o vídeo e volta depois. Bom, se você não gostou da primeira temporada, se você já terminou a primeira temporada e não gostou do que aconteceu porque você não teve uma resposta muito clara sobre ela e não ficou muito óbvio, você se sentiu decepcionado porque não prendeu todo mundo, assim, eles só chegaram em um cara que era, tipo, uma pontinha do iceberg de tudo aquilo que estava acontecendo. Se você se decepciona por causa disso, não fique tão decepcionada assim, porque a série, na verdade, vai trazer uma conclusão que não é tão óbvia.
Ao final do seriado, a gente tem uma conversa do Rust com o Martin sobre a luta deles contra a escuridão. Isso, na verdade, é um pouco do que a gente tá pensando, né? O Martin indaga ele, né, como se quisesse dizer, poxa, a gente tá lutando contra o mal, mas a escuridão tá vencendo. E aí o Rust fala, tá de noite, e olha a iluminação que a gente tem, mesmo estando de noite. Isso quer dizer que a gente tá ganhando, porque antes a gente não tinha nada, era escuridão completa. E isso representa bastante o que a primeira temporada de True Detective quer trazer pro público. Nessa parte do vídeo, a minha sugestão é que você abra sua mente, leve seu espírito, se desprenda de qualquer coisa real e palpável, porque a gente vai viajar muito numa série que a proposta é que a gente viaje muito. Então, vamos lá. Você deve ter reparado que o Rush recorrentemente fala um termo, ele repete um termo várias vezes, chamado de psicosfera. Ele fala isso várias vezes, ele fala isso desde o primeiro episódio, fala isso depois, quando ele tá dando entrevista pros outros detetives no futuro. E esse termo já é um termo bastante antigo e muito conhecido. Vários nomes conhecidos na literatura usavam esse termo para justificar as coisas que aconteciam em seus livros. Bom, o termo psicosfera nada mais é do que uma ideia que trabalha o conceito do Carl Jung de que quando a gente pensa uma coisa, o nosso pensamento fica comigo. É muita loucura, mas fica comigo. Quando a gente pensa uma coisa, esse pensamento é convertido no nosso neocórtex e ele é projetado para essa psicosfera. Ou seja, o pensamento de todo mundo é convertido no neocórtex e é projetado nessa psicosfera. Essa psicosfera, então, é o que faz o pensamento de várias pessoas estar interligado. Uma forma de explicar isso de um jeito mais fácil é... Sabe quando você tem aquela ideia maravilhosa? Sei lá... Vou inventar o avião. Você vai lá e inventa o avião. Foi uma ideia genial, certo? Certo. Só que tem outra pessoa em outro lugar do mundo que também teve a mesma ideia genial e inventou um avião. As pessoas usam a psicosfera para explicar esse tipo de coisa que é... Várias pessoas têm uma ideia, essa ideia é projetada para a psicosfera e ela influencia a sociedade como um todo. Então, várias pessoas podem pensar a mesma coisa ao mesmo tempo e ser influenciadas pelas mesmas coisas. Eu tentei explicar de um jeito bem porquinho. Eu espero que tenha ficado claro, por mais complexo e viajado que isso seja, é uma teoria, e o Rust do True Detective trabalha essa teoria, e ele fala isso várias vezes. O Vladimir Vranovsky, não sei falar o nome dele, eu vou deixar o nome dele também aqui na tela porque eu não sei falar, e acreditava que essa psicosfera era responsável pela nossa interpretação de símbolos e pela nossa interpretação e reconhecimento de simbologias. Isso fica no nosso subconsciente e a gente acaba sendo influenciado por isso. Tá comigo na viagem? Então segura na minha mão, que a gente vai mais longe agora. O que pra mim, dentro dessa interpretação da primeira temporada de True Detective, significa essa psicosfera? Pra mim, a primeira temporada, né, já que falou tanto sobre isso, não é sobre a solução de um problema, mas é sobre dizer como aquilo influencia a sociedade em que a gente vive. É como a gente é influenciado pela psicosfera o tempo inteiro. No primeiro episódio, a primeira morte que aparece seria uma morte para atrair a atenção das pessoas e para deixar todo mundo no mesmo plano da psicosfera. Ou seja, todo mundo vai ter aquilo na mente, todo mundo vai projetar pensamento sobre aquilo e isso vai fortalecer o que acontece e vai transformar a sociedade. Tá comigo? É viajado, mas você tá comigo? Vamos continuar então. Então, esse primeiro assassinato, com toda a simbologia, né, com o desenho que tem nas costas da menina que foi assassinada logo no começo do episódio, tudo isso vai manter as pessoas na mesma psicosfera, porque todo mundo que lê sobre aquilo ou que ouvir falar sobre aquilo vai projetar pensamento sobre aquilo e vai influenciar o próprio ritual. Essa organização milenar que a gente não sabe desde quando existe, a gente não sabe desde quando eles praticam esses rituais satânicos, mas a gente sabe que é algo que acontece há muito tempo e é exercido por figuras ricas e personalidades conhecidas no seu país. A gente sabe disso, a gente já imagina que isso acontece porque a gente descobre com o Rust as fitas e filmam os rituais e a gente sabe que tem uma organização muito grande por trás daquilo, que é uma organização que controla a polícia, que controla os detetives e que consegue controlar o país inteiro. Então a gente sabe que é um negócio muito grande e eles conseguiram vencer apenas uma pessoa. Eles conseguiram ir atrás e descobrir apenas uma pessoa que estava praticando aqueles rituais, mas eles não chegaram nem perto de descobrir todo mundo. Então, na minha percepção, o seriado fala justamente sobre isso. Ele fala sobre como esses rituais existem para serem fortalecidos por eles mesmos e fortalecidos pela psicosfera. Se vocês repararem no simbolismo, também tem outras coisas que são apresentadas pra gente. Eu vou deixar as fotos aqui do lado conforme eu for falando, tudo bem? Mas em vários momentos a gente percebe a imagem de 5 cavaleiros em volta de uma figura qualquer. Em rituais satânicos, o pentagrama invertido é um símbolo muito utilizado para atrair entidades demoníacas e é um símbolo que foi utilizado em vários episódios dessa temporada. A gente vê, por exemplo, ele tatuado nas costas do Greg Ledoux, deixando claro, antes de tudo, gente, é o pentagrama invertido. Ninguém tá falando de pentagrama, que é aquele pentagrama que as pessoas enfiam pentagrama em tudo quanto é lugar de filme de terror, como se pentagrama fosse alguma coisa ruim.
sendo que não é. Isso é assunto para outro vídeo, porque a Wicca não tem nada a ver com isso, tá, gente? O Wicca é outra coisa. Essa estrela de 5 pontas de ponta cabeça pode também estar representada nessas figuras, né, que aparecem nesse vídeo que o Rust encontra, de 5 homens mascarados em volta de uma menina. Também pode ser percebido quando a filha do Martin tá brincando com os bonecos. Ela coloca 5 homens em volta de uma Barbie, que eu vou deixar a foto aqui. E também pode ser percebido na hora que o Rush tá dando depoimento, tá usando as latinhas de alumínio lá pra fazer os bonequinhos dele lá, quando ele tá dando depoimento. Ele também faz 5 bonequinhos. Vou deixar a foto aqui. Então, simbologia tá aí presente. Isso pode ser uma representação da psicosfera. Como assim? As pessoas estão sendo influenciadas por isso, né, por esses rituais, sem perceber que elas estão sendo influenciadas. No caso do Rush, ele pode ter feito isso justamente inconscientemente ou justamente pra representar isso, e a filha do Martin não. A filha do Martin fez aquilo porque ela tava sendo influenciada por aquilo, entende? Se você tá aqui é porque você já assistiu, então você sabe que rede amarela é um termo utilizado para designar um dos participantes ou uma das entidades desse ritual satânico. E o Rede Amarelo também é um livro do Robert Chamber. E nesse livro, inclusive, ele fala da Carcossa, que é uma cidade. E em True Detective, a Carcossa é um termo utilizado para designar uma estrutura dentro desse ritual satânico. Na mitologia do Cthulhu, do H.P. Lovecraft, também é utilizado o termo Carcossa. Ou seja, essas referências não são gratuitas, elas representam o simbolismo da história. E por que eu tô falando da H.P. Lovecraft? Então, sem preconceito com o que eu vou falar agora, por favor, tá? Todo mundo sabe que a H.P. Lovecraft ficou muito conhecido na ficção científica, ele é muito admirado por isso, porque ele criava personagens incríveis que serviram de referência depois para várias outras coisas na ficção científica que a gente conhece hoje em dia. Porém, muitos ocultistas utilizavam as figuras criadas pelo H.P. Lovecraft em suas práticas ocultistas. Então, pra mim, o que é a primeira temporada de True Detective? Nada mais é do que uma forma de apresentar como a nossa sociedade está destruída por causa desses rituais satânicos e desses malucos aí que ficam propagando esse tipo de coisa pra psicoesfera e influenciando o comportamento da sociedade. Por isso que a filha do Martin acaba se envolvendo com relações sexuais completamente malucas, do jeito que ela acaba se envolvendo. Por isso que a mulher do Martin, depois de sofrer tudo que ela sofria na casa dela, porque o Martin traía ela com todo mundo, que também podia ser influenciada pela psicoesfera, por isso que ela acabou traindo o Martin com o Rush, e o Rush acabou aceitando aquele ato. Bom, essa é a minha interpretação da primeira temporada. Eu espero que não seja muito viajada, muito maluca, mas ela é. Eu acho que True Detective vai muito além do que é apresentado pra gente, vai muito além do que tá no superficial, como eu disse. Então, é muito importante a gente estudar esse tipo de simbolismo e viajar mesmo, porque as dicas estão ali, as referências estão ali. É só você pegar essas referências e ver, peraí, por que ele falou desse rei de amarelo? Pesquisar e ver, não, então tem tanta simbologia aqui sendo representada nos episódios, isso deve querer dizer alguma coisa. E usar esses elementos pra interpretar os episódios e pra interpretar a conclusão da temporada. Bom, é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você tem outra interpretação, afinal de contas, isso que é legal no mundo do entretenimento, né? Nos seriados e nos filmes, cada um tem a sua interpretação e a sua forma de enxergar o que foi apresentado. Então, se você tem alguma outra teoria sobre a primeira temporada de True Detective, por favor, comente aqui embaixo e me conta, que eu vou querer saber. Se você gostou do vídeo, curte, isso vai me ajudar muito na divulgação do canal, vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Eu vou estar sempre falando de cultura pop, da indústria do entretenimento, de filmes, seriados e séries por aqui, e sempre tentando apresentar as referências que esses filmes, seriados e séries trabalham. Então, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, tá? Obrigada de novo por ter assistido até aqui. Um beijo grande